Olá, vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre três coisas ou situações que você pode estar vivenciando hoje. E são três coisas que basicamente podem estar destruindo sua vida. Dessas três coisas, uma delas eu costumava ouvir muito que as pessoas diziam que associava ela ao medo. E realmente, se você for olhar, realmente ela está completamente associada ao medo. Ou diziam, isso é igual a medo. E eu estou falando sobre ansiedade. Mas antes de falar sobre ansiedade, eu vou citar aqui as três para vocês que possivelmente possam estar vivendo isso e de alguma forma não saber como sair de nenhuma delas. A primeira é a depressão, a segunda, a procrastinação e a terceira, a ansiedade. Falando sobre um pouco sobre cada uma delas, ser bem sucinto, aqui mais um bate-papo, uma troca de experiência que a gente vai fazer. Eu durante muito tempo fui muito ansioso, mas sempre fui muito calado, muito na minha, administrando minhas coisas. Mas também por algum tempo eu sempre procrastinei algumas coisas, sempre. Nunca sofri de depressão, nada parecido. Porque a depressão você está ligado sempre ao passado. Você sempre está remontando ao passado, voltando, se enclausurando. Aquela melancolia, aquela nostalgia, aquela saudade do que já aconteceu. Muita gente ainda fala sobre as lembranças do passado que eram boas. Pode até ter sido boas, mas o bom mesmo real é hoje. É o presente. É o que você vive hoje, é o que você administra. E sair disso não é fácil. Não é. Depressão é uma doença, é um mal que afeta muita gente. A nossa população hoje sofre muito com isso, por não conseguir entender quais são as origens, quais são as raízes, de onde isso vem e como tratá-los. E sim, tem que pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda, você precisa buscar alternativas, buscar realmente quem possa tratar isso junto com você. E é uma caminhada, é uma jornada. Isso não é feito do dia para a noite, isso não acontece no estalar de dedos. Isso requer um autoconhecimento, entender onde foram feitas todas essas feridas, por que você ainda está preso lá naquele passado. E muitas vezes você entende na sua cabeça que a culpa é sua, que foi você que fez, que foi você que provocou. Então isso fica sempre para você. Contando um pouco da minha história, do que aconteceu de 2020 para cá, eu recebi uma proposta e acabei indo embora. E aí fui, passei um tempo em São Paulo. Só que você fica muito tempo longe da família, você começa a sentir saudades, filho longe, parentes, e todo aquele meio comum que você vivia, ele não existe mais, ou existe somente lá no passado. E isso começa a lhe trazer lembranças. E em determinados momentos você começa a se apegar a essas lembranças e sente muita saudade, que isso é natural. Mas quando você mergulha nisso, isso começa a se tornar um pouco preocupante. Porque normalmente você passa boa parte do seu tempo mergulhado nas lembranças, porque possivelmente o seu presente não é tão bom. E ele torna-se mais atrativo. Então você deixa de viver o hoje para estar apegado a essas âncoras do passado que não vão permitir que você saia desse oceano, do fundo do mal onde você se encontra, mergulhado em várias coisas. Então você tem que realmente pedir ajuda, buscar ajuda, não só com terapia, mas buscar profissionais que realmente consigam tratar isso e que você consiga se recuperar. E quando você para para a próxima, que é a procrastinação, é quando você sempre deixa para frente ou para outro momento algo que você talvez entenda na sua cabeça que não é importante, que não pode ser feito agora, que você não quer encarar aquele problema. Normalmente a gente não quer encarar os problemas. Isso é um fato. A gente não quer encarar. Mas o fato é que a gente precisa encarar. A gente precisa definir, deixar bem claro o que é prioridade, o que é que eu preciso tratar agora de imediato. Sei lá, pode ser uma coisa muito simples.
algo que eu precise ir em algum lugar, resolver algum problema que surgiu, sei lá, uma coisa simples. Surgiu um problema de energia na sua casa, você precisa ir lá na concessionária e resolver. Se você postergar, isso vai gerar um problema para você, é muito grande. Isso é algo simples, imagina as outras coisas que você precisa tratar. E quando você olha todas elas, elas são ligadas sempre a pessoas. A depressão, lembranças, lugares com pessoas. A procrastinação, você tem que resolver alguma coisa com alguém. Quando é uma coisa muito simples, você vai ter que encarar sempre alguém para resolver. Quando é uma coisa simples, você consegue até tocar ou passar de lado que não vai lhe afetar. Mas procrastinar, um encontro com alguém, uma sessão de perdão, de reconhecer, de abandonar essas coisas, deixar isso para trás. Que se você for olhar isso, normalmente não é seu, não te pertence, você está carregando algo que não é seu, que essa culpa não é sua. Então você precisa realmente dar um passo, fazer alguns exercícios. Se é possível parar, respirar, anota em um caderno tudo que você precisa. São fases e são coisas, exercícios que você precisa fazer. Tudo aquilo que está pendente. Mas é ter uma expansão de consciência para que você entenda realmente o que você precisa fazer. Possivelmente você não saiba porque você nem tem conhecimento claro sobre isso. Você não tem clareza das coisas. E como é que você pode fazer isso. E aí você também precisa de ajuda. E eu passei por isso. Então quando eu fui, veio as lembranças, mas eu consegui me recompor mais rápido. Porque eu desenvolvi atividade junto com minha família, que a gente tinha constantemente, contatos, e a gente foi se organizando. E nessa proporção, a gente sempre tem um caderninho nosso de tarefas, a gente vai anotando tudo que precisa fazer, e a gente vai tratando realmente como tarefas, para não deixar para depois. Mas eu sempre tinha alguma coisa que eu sempre deixava para mais tarde, sempre. Era uma coisa que eu encarava como mais difícil, que eu precisava digerir aquilo, para montar todo um cenário para que eu conseguisse tratar. É como se eu estivesse montando o meu próprio tempo para tratar aquilo ali. Mas também era outro exercício para eu não procrastinar, para eu não deixar para depois. Porque senão eu acabava esquecendo, isso ficava para depois, isso depois gerava uma angústia muito grande, porque eu não conseguia resolver no tempo, isso me gerava outros problemas. E esses exercícios me ajudaram muito. É o caderno de tarefas que eu tenho. Eu deixo tudo anotado. Eu tenho minha parte das contas e tenho minha parte das tarefas. E tudo que é prioridade eu coloco lá e eu acerto com minha esposa, vamos fazer o que agora? Vamos fazer isso, ok. A data é essa, quem são as pessoas que eu preciso estar em contato? Essas e essas. E são baseados em iniciativas, em realmente ir lá e fazer. Fazer, simplesmente fazer, mas nada, só fazer. Deixar tudo organizado. É o caderninho das tarefas que você tem que ter. Essa é uma coisa que me ajudou muito para que eu não procrastinasse. E quando a gente fala daquele primeiro que eu te falei lá sobre a ansiedade está ligada ao futuro. Cara, primeira coisa, o futuro nem existe. Você nem sabe se vai chegar lá, se aquilo realmente vai acontecer. E a maior parte dos nossos medos está só na nossa cabeça. Eles nem existem, porque o futuro não existe. Ele é algo que pode ou não acontecer. Então, se você faz um planejamento sobre determinada coisa, ok, você vai seguir seu planejamento para que esse futuro se concretize. Agora, pensar em um potencial problema que não existe, que está só na sua cabeça, exercício também. Desmistifique isso. Traga ele para o presente, faça com que ele seja concreto. E aí você trata ele, não procrastina. Você traz ele para dentro do seu tempo e trata ele. Eu estou com medo porque eu preciso tratar esse assunto com o meu amigo e eu não sei como chegar. Já trata de imediato. Não deixe isso passar para frente. Isso só vai matar você aos poucos, porque a angústia, ela machuca muito. Porque você não sabe o que te espera. É uma frasezinha célebre que tem, né? O não você já tem. Vai buscar o sim. Então é um exercício que você precisa fazer. É tomar atitude e tratar sobre essas coisas. Faz exercício também. Pega o seu caderninho sobre o futuro.
Primeiro, ele não existe. Ele está propenso a acontecer, porque eu nem sei se eu vou chegar lá. Primeiro ponto. Então você pega tudo que você precisa tratar. Preciso tratar esse assunto com meu amigo, preciso tratar esse assunto com minha mãe, preciso tratar esse assunto com meu pai. Marca de imediato seu caderninho, data e hora. Para quando? Hoje, de preferência. Faz hoje, não deixa para amanhã. E já trata o assunto. Você pode gaguejar na hora, ficar bem desconfortável, mas o desconforto faz parte. Ele faz parte do seu crescimento, faz parte do seu desenvolvimento. Para que você exercite as suas ações. Você precisa fazer isso hoje, agora. Você não pode deixar isso para depois. Isso está muito associado sobre como nós encaramos os nossos problemas. Depressão, procrastinação e ansiedade. 3 coisas que você precisa tratar de imediato. Você não pode deixar para depois. Você não pode deixar de viver o agora. Não pode. Porque você olha as promessas de Deus, elas são muito claras. São bênçãos, mas tudo que você olha, do que Deus deixou escrito para você, é justamente sobre isso. Viver o agora. É cuidar do agora. Cuidar das pessoas do agora. E tratar sobre o que é seu. Sobre o que é seu. É sobre isso que eu queria falar um pouco com você. E hoje eu retornei. Deixei lá São Paulo, muita saudade também dessa terra bacana. São Paulo, gosto muito de lá. Mas foi necessário. E com esse meu retorno foi justamente uma ação de não procrastinar mais e não viver pensando na angústia do futuro que poderia acontecer. Simplesmente fiz. Planejado, organizado, mas fiz. Demorou um pouquinho, foram 3 anos, mas foi rápido. Beleza? Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.